Vimos então Paulo. Vamos dar uma olhadinha rápida em relação a Moisés, né? Em relação a Moisés. Em Hebreus 11, 25, fala que ele conhecia os prazeres do pecado. Moisés viveu 40 anos no palácio, né? Ele eventualmente saiu próximo ao faraó. Então ele conhecia os prazeres do pecado, né? E casou-se, Êxodo 4, né? Ele casou-se com uma esposa que não era assim muito legal, hein? Esposa dele, ela era incrédula. Ele não seguiu o marido na fé que o marido tinha. Ela não seguiu, perdão, o marido na fé que ele tinha. Ela era incrédula. Ela era insubmissa. Uma esposa insubmissa é um calo e tanto na vida do marido, né? E tanto que lá em Gênesis diz que quando vem o castigo para Eva, por eles terem se alimentado da árvore do conhecimento, quando vem o castigo, Deus fala assim: e teu marido te governará. Então a esposa, quando ela é incrédula, quando ela é insubmissa, né? A insubmissão é uma coisa terrível, né? Ela não tinha respeito pelo marido. Não tinha. Depois você examina, não abre não, porque essa parte aqui eu estou correndo, né? Êxodo 4, 23 a 25, depois você encontra essa história lá, né? Então, em Efésios capítulo 5, irmãos, fala que a esposa, o comportamento da esposa é de duas características principais. Primeiro, ela é submissa, que ela seja submissa ao marido, né? Como a igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao marido. E fala que ela deve respeitar o marido. São duas coisas que fala a respeito dela, né? Da esposa. Que ela respeite o marido e que ela seja submissa ao marido, né? Ela não era nem uma coisa nem outra, a esposa de Moisés. Então ele tinha um problema bastante interessante encarando aquela situação, né? Quando você chega, ele leva a esposa e os filhos com ele, quando ele vai cumprir o chamado de Deus, né? Ele vai com um jumento, ele põe a esposa e os filhos, ele deve ter ido a pé, ele vai, os filhos eram pequenos, deviam ser pequenos, né? E então ele tinha um cajado, ele vai sozinho, ele vai libertar o povo, ele leva a esposa com ele, né? Então isso é bonito isso, né? É legal, ele levou a esposa quando ele foi seguir o chamado de Deus. Obedecer o chamado de Deus, ele levou a esposa, né? Só que no capítulo 18 de Êxodo, verso 2 em diante, abra não, só anote. Ele envia sua esposa de volta lá para a terra do sul, lá no deserto de lá do Sinai, né? Então a esposa volta. Ué, mas ela não foi para ajudar? Mas não ajudou. Ele teve que se livrar dela. Mandou a esposa de volta, né? E quando você chega no livro de Números, né? Ele se casa de novo. Até com uma mulher estrangeira. Por que ele casou de novo, né? Será que ele ficou viúvo? A Bíblia não fala que ele teria ficado viúvo, né? Só que ele tinha direito, né, em
Deuteronômio 24, 1, ele poderia dar uma carta de divórcio para ela. Ele poderia dar uma carta de divórcio. Então, ou ele ficou viúvo, ou ele deu uma carta de divórcio para ela. Ele tinha, pela lei, ele podia dar uma carta de divórcio para ela, né? Está escrito lá. E então, pode ser que Jesus fala sobre esse assunto, né? Aqui em Mateus 5, 31, ele fala desse assunto. E então, irmãos, o fato é que ele casou de novo. Ele teve problemas sérios no casamento. Eu quero chegar aí nesse ponto aqui. Paulo teve, Moisés teve sérios problemas no casamento. E esses problemas com o casamento, às vezes conduz o marido a arranjar aí uma companheira fora. A mulher que, marido crente, estou falando, joga o marido pela janela. Ela joga o marido fora. Então, ou mesmo que ele não teve uma outra mulher fora, mas ele pecou lá, ele tem marido que toma atitudes as mais, e também tem o contrário, irmãos, tem o contrário. Tem mulher tão ciosa de sexo que exige mais do que o marido pode dar. É raro, mas tem isso, né? E então situações delicadas no casamento, né? E muitas vezes a mulher usa o sexo como mercadoria de troca, né? Não é bem o assunto de hoje, mas assim, específico, mas é o assunto de hoje, né? Muitas vezes a mulher usa o marido, com o sexo, como uma mercadoria de troca. Ela fala, não, eu fico com você, mas ou ela cobra antes, ou ela apresenta a conta depois, que ela relacionou com o marido. Ela apresenta a conta depois, ou apresenta na hora. Na hora, entendeu? Na hora que ela está sendo penetrada, ela fala assim para o marido, mas amanhã vence aquele cheque, como é que nós faz? Já pensou? Tem mulher que cobra na hora, né? Então, o que tem a ver o cheque? Na hora que o esposo está tendo o prazer de penetrar a esposa, de ter um relacionamento íntimo com ela. Então, são situações ligadas a essa área, irmãos, que tira o casal do arrebatamento. Ele e ela, muitas vezes, viu? Situações no casamento, e muitas vezes, ou sempre, ligadas ao relacionamento físico dos dois, né? Eu tenho aqui no caderno, não vou ler agora, e nem é nesse caderno, as características de uma esposa insubmissa, de uma esposa problemática, de uma esposa fofoqueira, de uma esposa que fala mal dos outros, de uma esposa que se nega, sabe? Hoje não. Não, mas ele quer aquela hora. A Bíblia diz aqui, Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher. Mas aí ela fala, não, hoje não. Ou ela fala, eu estou com dor de cabeça. Mentira, está com dor de cabeça nada. Ela não quer, né? Então são situações no casamento, irmãos, que impedem o arrebatamento. Eu quero destacar isso.